A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, a você que nos acompanha pela Rede Brasil de Comunicação, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Deus Fala ao Coração. Como é bom ter a sua companhia conosco aqui, nesta noite, para adorarmos a Deus, recebermos dele através da sua palavra, através do louvor. Nós temos aqui momentos especiais do programa, momento da palavra, momento do louvor. Já está conosco a convidada do nosso pastor presidente para estar louvando o nome do Senhor. Você será abençoado por Deus certamente através dos louvores que serão entoados aqui nesta noite para a adoração do nome do Senhor. Nós queremos também dizer aos irmãos que teremos neste programa uma novidade. Queridos, teremos um testemunho impactante para a sua vida. Isso mesmo, alguém que recebeu uma vitória da parte de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o que Deus fez e certamente vai fortalecer a sua fé. Seremos impactados por Deus. Eu quero agradecer neste momento a você que nos acompanha e dizer que você pode nos acompanhar também pelas plataformas digitais, pelo aplicativo, da Rede Brasil de Comunicação. Você pode nos acompanhar por esse aplicativo, Rede Brasil de Comunicação, e você pode também compartilhar o link deste programa e abençoar vidas. Abençoe vidas, compartilhando Rede Brasil, compartilhando Deus Fala ao Coração. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem Deus tem levantado e colocado à frente deste grande rebanho, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Queremos louvar a Deus pela vida da sua esposa, irmã Judite, pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da nossa igreja e da convenção. Saudamos todos os ministros que cooperam com o nosso pastor presidente aqui no Grande Recife e também no interior do estado. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos juntos com muito de Deus para a nossa vida nesta noite. Eu quero lhe convidar neste momento, queridos irmãos, para lermos a palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, faça isto neste momento e acompanhe conosco o texto bíblico. Se não for possível, você poderá acompanhar ouvindo o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 8 nos diz: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai.
E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos. Queridos irmãos, vamos orar pedindo a bênção de Deus, que Deus fale ao teu coração através desta palavra. Após a oração, nós estaremos refletindo no texto lido e eu creio que Deus irá falar ao teu coração. Trará providência da sua parte para aquilo que você precisa. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por este momento feliz onde estamos na tua presença, aqui no estúdio da Rede Brasil de Comunicação, iniciando este programa, Senhor, depois de termos lido a tua palavra, te louvando pela vida dos nossos queridos ouvintes, telespectadores, e te pedimos que a tua bênção esteja sobre eles. Aqueles que estão, Senhor, perto aqui em Pernambuco, na capital, no interior do estado, mas aqueles que nos acompanham em outros estados, em outros países, que a tua bênção também repouse sobre eles, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, trazendo alegria, trazendo ânimo, trazendo, Senhor, edificação, a fim de que teu nome seja glorificado. Ó Pai, que os louvores que serão entoados aqui nesta noite possam impactar vidas, Senhor, que o testemunho que será contado aqui hoje também possa trazer fé, renovação espiritual para aqueles que acompanharão. Que este programa seja de bênção para todos nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como é bom estarmos juntos e esta noite certamente Deus falará ao nosso coração. Eu quero lhe convidar neste momento para refletirmos na palavra do Senhor. Acabamos de ler um texto, o texto sagrado, em Gênesis capítulo 22, e lemos do versículo 1 ao versículo 8, narrativa que trata sobre o patriarca Abraão. Nesta noite eu quero refletir com os irmãos sobre o Deus Jeová Jireh, o Deus da providência. Queridos, esse texto é por demais conhecido quando a Bíblia fala sobre Abraão, a experiência que este servo de Deus teve com Deus, experiência esta que não foi fácil, uma experiência que a princípio talvez trouxe dúvidas ao coração de Abraão, porque não vemos na Bíblia em outro momento antes de Abraão experiência parecida, nem depois dele. Essa é uma experiência única que Deus trata exclusivamente com Abraão. E o versículo 1 inicia dizendo: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Estou lendo na versão atualizada, a versão corrigida, diz que tentou Deus a Abraão. E esta tentação, obviamente, é a prova que Deus lhe coloca, como está na versão atualizada. Pôs Deus a Abraão à prova. E a prova que Deus coloca a Abraão está, queridos irmãos, no próprio texto. Deus lhe diz: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui.
Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. A ordem de Deus para Abraão, meus irmãos, foi exatamente onde estava o seu coração. Deus prova a Abraão naquilo que ele mais amava, seu filho. Afinal de contas, nós estamos falando de um patriarca de 100 anos de idade, um homem que havia recebido uma promessa que Deus lhe daria um filho com a sua esposa Sara. E neste momento, após Deus cumprir a promessa, e eu costumo dizer, quando ministro sobre Abraão, é que Isaque era o entretenimento de Abraão. Isaque era a alegria de Abraão. Eu acredito que Abraão, mesmo sendo de 100 anos de idade, queridos, ficou como criança, brincando com o seu filho. A sua mente, a atenção de Abraão estava voltada para Isaque. Tanto que o texto diz, quando Deus fala para ele: toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Deus coloca Abraão à prova e prova a sua fé. Mas diz a Bíblia, queridos, pelo menos não há nesta narrativa que Abraão ele questiona Deus. Ele não pergunta a Deus o porquê que Deus estava fazendo aquilo. A Bíblia mostra ele executando a ordem, obedecendo a voz de Deus. O texto sagrado diz no versículo 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Aqui, queridos, de forma muito explícita, a obediência de Abraão. Ele escuta a voz de Deus e obedece. E a ordem de Deus era para sacrificar seu filho Isaque em holocausto. O versículo 4 diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Abraão passa então 3 dias até chegar à terra de Moriá, e diz o texto que Deus falou para ele que lhe mostraria qual seria o monte que ele haveria de sacrificar Isaque. E ao chegar naquele lugar, ele diz a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, o moço, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Neste momento, queridos, Abraão, ele externa a sua confiança em Deus, a sua fé, porque embora Deus tenha lhe dado uma ordem de oferecer sacrifício, oferecer seu filho em sacrifício. E quando Deus diz oferecer em sacrifício, implicava em imolar seu filho. O seu filho haveria de morrer e ser colocado sobre o holocausto, ser queimado, como se fazia com os animais. Mas Abraão diz aos servos: nós subiremos, eu e o moço, mas voltaremos. De alguma forma, Abraão disse dentro de si: o milagre vai acontecer, ainda que Isaque seja morto,
Deus o fará ressuscitar, porque ele diz: nós voltaremos a vós. Eu não voltarei só, eu voltarei com o moço. Até aqui, queridos, Abraão estava na companhia de seus servos. Mas a partir deste momento, que ele se separa dos servos e apenas ele e seu filho Isaque sobem juntos ao monte, a prova da fé vai se intensificando. E não é assim que às vezes acontece conosco? Há momento que o caminho vai estreitando. Estamos entre pessoas ou muitas pessoas, mas o mistério de Deus, aquilo que Ele quer conosco, às vezes é tratado a sós. E quando Abraão estava com o seu filho Isaque subindo ao monte, veja o que diz o versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta deve ter doído o coração de Abraão. Mas observem, queridos, a resposta deste servo de Deus. Ele diz no versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Ele proverá para si o cordeiro para o holocausto. E diz a Bíblia, e seguiam ambos juntos. Eu quero falar nesta noite sobre o Jeová Jireh, o Deus de providência. E é bom dizer, meus irmãos, que Deus é identificado no Antigo e Novo Testamento, mas principalmente no Antigo Testamento, por vários nomes. E é importante notarmos que o nome de Deus normalmente está atribuído àquilo que Ele faz ou que Ele fará. Ele é chamado muitas vezes de Jeová Rafá, o Deus que cura enfermidades. E na circunstância em que Ele cura, o seu nome, Jeová Rafá, é glorificado. Deus é chamado também na Bíblia por outros nomes e eu quero rapidamente, de forma introdutória, mostrar aqui aos irmãos. Quando Deus aparece a Moisés, em Êxodo capítulo 3, e o chama, se revela a Moisés dizendo que havia escutado a oração do povo, o gemido, a oração, as lágrimas. E Deus disse: eu desci para livrá-los. E é você que eu vou usar, Moisés, para tirar o meu povo do Egito. No versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Abraão ou Moisés, ele pergunta a Deus qual o nome ele diria ao povo de Israel da divindade que estava lhe chamando para liderar a nação. E é interessante que este nome diria muito da divindade, já que o Egito também tinha vários deuses. O povo de Israel conhecia o Senhor, obviamente, mas ele queria saber como Deus queria se identificar, se revelar ao povo. E no versículo 14, Deus responde então dizendo:
E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E a expressão eu sou o que sou revela o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele estava dizendo a Moisés: diga ao meu povo, Moisés, que o Deus grande, soberano, que faz todas as coisas, te enviou a eles. Nós encontramos na Bíblia, queridos irmãos, em Êxodo capítulo 6, versículos 3, a seguinte expressão: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Não que esses patriarcas não tivessem conhecido Deus, não que Deus não tivesse se revelado a eles, mas aqui, queridos irmãos, Deus diz a forma como ele havia se revelado a alguns homens em detrimento de outros. Mas a Moisés ele diz: diga ao povo que eu sou o que sou, te enviou a eles. Nós vamos encontrar na Bíblia Deus também se revelando com o seu nome em outras passagens bíblicas. Gênesis capítulo 16, por exemplo, versículos 13 e 14, quando Agar saiu fugitiva da casa da sua senhora, diz a Bíblia que ela chega ao deserto e um anjo do Senhor lhe aparece e lhe pergunta: de onde vens, Agar? Para onde vais? E ela diz: eu venho da casa da minha senhora, fugitiva. Aquele anjo fala com ela a respeito da criança que estava em seu ventre, o futuro desta criança. Diz que ela devia voltar para a casa da sua senhora. E ela pergunta o nome daquele ser que falava com ela. O versículo 7 diz, do capítulo 16, e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Versículo 13, e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aqui para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-lahai-roi, que está entre Cádiz e Berede. Lahai-roi foi o nome dado, queridos irmãos, por Agar, e o nome Lahai-roi significa o Deus que vive e me vê. E esse nome foi dado exatamente pela forma como Deus se manifesta a Agar. Ele estava vendo, ele estava ouvindo Agar. Daí porque o termo Lahai-roi, o Deus que vive e me vê. Nós vemos na Bíblia também o momento em que Deus se revela a Manoá acerca do seu filho. Primeiro, o anjo do Senhor fala à sua esposa, dizendo que ela teria uma gestação, ela iria engravidar. O anjo diz como ela devia, irmãos, se proceder na alimentação. Também diz que aquela criança seria nazireu de Deus, separado, santificado para Deus. E é interessante que Manoá, ao ouvir da sua esposa essas palavras, lhe diz: quando este anjo aparecer novamente, eu quero falar com ele,
Eu quero receber dele as instruções, as orientações para com a criança. E diz a Bíblia que o anjo novamente aparece. Manoá é chamado. E ao falar com aquele anjo, ao final da conversa, ele pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: por que me perguntas se eu sou maravilhoso? Ele estava falando relacionado ao milagre, às maravilhas que podia realizar no tocante à gestação da sua esposa. Então vejam que nesses textos que nós falamos rapidamente, Deus, ele se revela, queridos, e o nome que lhe é dado é exatamente segundo a situação ou aquilo que ele haveria de fazer, por aquilo que ele estava vendo, por aquilo que ele estava ouvindo, a sua manifestação toda poderosa diante dos homens e também quando ele faz maravilhas. Mas no capítulo 22, é Abraão que diz a Isaque o que haveria de acontecer por fé. Quando Isaque pergunta para ele: pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro para o holocausto. Onde está o cordeiro para o holocausto? Isso aqui mostra que Isaque já conhecia o culto, os elementos do culto, e ele diz: está faltando o cordeiro. E a resposta de Abraão, e é exatamente nessa resposta que eu gostaria de ministrar nesta noite, ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Quando Abraão diz Deus proverá, ele estava dizendo Jeová Jirê. E Jirê, que normalmente conhecemos como Deus de providência. Ao estudar, ao meditar sobre este termo, pude observar que vai muito além da providência em si. A palavra Jirê, queridos, significa aquele que vê, aquele que provê e aquele que prevê. Eu vou repetir, a palavra Jirê significa então ver, prover e prever. Observemos que quando Deus é chamado de Jeová Jirê, quando Abraão diz a Isaque, Deus proverá, Jeová Jirê, ele estava dizendo Deus vê, Deus provê e Deus prevê. Ele vê o que nós estamos passando, tanto que H diz, o teu nome será Lai-Roi, o Deus que vive e me vê. Ele está vendo a situação que você está passando. Quantas vezes nós orando, buscando a Deus e em meio à aflição, em meio à angústia, chegamos a dizer, Deus, tu não estás me vendo? Mas quando falamos do Jeová Jirê, estamos dizendo que Ele vê. Ele está contemplando, Ele está assistindo. Mas também Jirê significa aquele que prevê, aquele que conhece o futuro. E olha, queridos, não há Deus como o nosso Deus, porque Ele não conhece apenas o passado, o presente, Ele também conhece o futuro. E é por isso que Ele fala com o crente, Ele diz o que vai acontecer. Ele já está lá antes que aconteça. Ah, glória ao nome de Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz que quando o rei da Síria preparava toda a estratégia para acabar com os servos de Deus,
Diz a Bíblia, queridos, que Deus revelava ao profeta Eliseu, que dizia ao rei: não vamos passar em tal lugar, porque o rei da Síria estará lá. E por que isso? Porque Deus conhece o futuro. Mas Jireh, queridos, também significa prover, provisão. Deus se revela a Abraão exatamente com o significado deste nome, o Deus da provisão. Porque quando Abraão sobe ao monte com o seu filho e pega o cutelo para executar a ordem de Deus, imolando Isaque, diz a Bíblia que o anjo do Senhor aparece. Versículo 13, versículo 11 do capítulo 22 diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Olha a providência. Versículo 14: e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Oh, glória ao nome de Jesus. O Senhor proverá. Eu quero concluir esta reflexão te dizendo que até o nome do lugar será mudado com o que Deus vai fazer. A provisão de Deus vai chegar na tua vida. Assim como Ele fez na vida de Abraão e também na vida de Ruth. Diz a Bíblia que ela, depois de perder o esposo, seus filhos, o seu esposo Elimeleque, seus filhos Malom e Quilion, e está passando grande dificuldade na terra de Moabe, ela ouviu falar o que Deus havia feito em Belém, porque diz a Bíblia que Deus havia visitado Belém mandando pão. E eu concluo esta reflexão te dizendo: haverá providência de Deus. A providência será tão grande que o nome daquele lugar mudará para aquilo que Deus fará. Deus proverá. Deus proverá. Jeová Jireh, aquele que vê, aquele que prevê e aquele que provê, aquele que faz aquilo que nós estamos precisando. Qual é a tua necessidade nesta noite? Recebe esta palavra ao teu coração e creia no agir de Deus, na providência de Deus. Haverá milagre na tua vida, haverá milagre na tua família e você exaltará o nome do Senhor. Você vai engrandecer o nome do Senhor, dizendo: Deus proverá, Jeová Jireh agiu na minha vida. Recebe esta palavra nesta noite, no nome de Jesus. Queridos, vamos continuar adorando o nome do Senhor. Neste momento nós estaremos adorando a Deus com a nossa querida irmã Alícia Vitória, ela que já veio em outras vezes aqui no programa Deus Fala ao Coração. A nossa irmã serve a Jesus. Qual o nome daquele bairro, irmã Alícia? Águas Compridas. Águas Compridas. Vamos louvar ao Senhor? Amém, pastor. Saudamos a todos com a paz do Senhor.
Agradecemos a Deus por esta riquíssima oportunidade, a qual o Senhor Jesus tem nos concedido, ao nosso querido pastor presidente e a toda a equipe da Rede Brasil. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. Medite na letra. Ore assim, pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Oh, a sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria, um vivo morto sem poder me levantar. Será que você pode declarar isso? Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, ela grita, ela implora, não me deixe, Senhor. Oh, eu não sei como está o teu coração. Aí muitas vezes, até na madrugada, você ora ao Senhor dizendo assim: Deus, só tu me entende e não me censuras, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as inúmeras fases que eu cometo contra ti. Se for preciso me exortar, falar comigo, estou vindo, fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Ela implora, não me deixes, Senhor. Resposta de Deus para tua oração: estou contigo. Ora, não temas, tem coragem,
vai em frente, a minha presença te anela. Tão somente não há barreiras que você não possa ultrapassar. Mas tem um segredo: se você estiver fraco, eu te escondo em minhas asas, bem seguro eu te agasalho no meu manto. Sentei o abraço de Deus. Eu te transporto como um vento sobre o mar. Glória a Deus, que hino maravilhoso, né? Que a sua alma possa se deleitar na presença de Deus. Queridos, nós vamos a um rápido intervalo, mas não saia daí. Na volta nós teremos aqui um testemunho impactante. Isso mesmo, testemunho impactante para a nossa alma, para o crescimento da nossa fé. Você pode, neste momento, já também, daqui a pouquinho, estar participando conosco, enviando o seu áudio, participando conosco pela linha interativa, pelo número do WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, 99226-6009, 99226-6009, você envia o seu áudio, daqui a pouquinho estaremos ouvindo e participando, interagindo com você. Deus te abençoe. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa Deus Fala ao Coração e neste momento nós teremos aqui um testemunho impactante, isso mesmo. A serva de Deus, a nossa querida irmã Juliana Albuquerque, ela que recebeu um grande milagre. Você crê em milagre? Vamos ouvir agora o milagre que Deus operou. A nossa irmã não podia engravidar e Deus operou um grande milagre. Vamos ouvir esse testemunho em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, eu quero compartilhar aqui um pouco do meu testemunho e de um grande milagre que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família, do meu esposo. No ano de 2015, eu me casei, Passei toda a minha juventude na casa do Senhor e tinha o sonho de ter minha família. E o Senhor assim nos abençoou. Em 2015 casamos e tínhamos o sonho de construir nossa família, de termos nossos filhos. E passado aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos de casados, nós percebemos a dificuldade, a impossibilidade de gerar. E o Senhor foi me fazendo promessa, ao longo dos anos, sempre falando, usando os seus servos, de que abriria a minha madre, de que eu geraria.
E não é fácil o processo da espera, né? Alguns dias eu estava mais animada, mais confiante. Alguns dias eu estava mais satisfeita em Deus. E alguns outros dias eu já estava um pouco mais triste, um pouco mais desanimada, porque não é fácil o processo da espera. Porém, passei por esse processo e no ano passado, no mês de abril, veio o tão sonhado positivo, quando a gente já não tinha quase mais esperança. E o Senhor nos abençoou, né, com aquele resultado positivo. Foi uma grande surpresa para mim, para o meu esposo, para toda a nossa família. Todos se alegraram muito com a gente, né, com aquela resposta das nossas orações, o cumprimento da promessa de Deus. Porém, a minha gestação não foi uma gestação fácil. Já no início eu tive algumas complicações e quando eu estava com 21 semanas, né, de gestação, a bebê aproximadamente é uma menina, né? Estava com 21 semanas, isso corresponde a 5 meses, aproximadamente. Em um exame de rotina de pré-natal, eu descobri que tinha uma condição que me faria entrar em trabalho de parto extremamente prematuro em poucos dias, né? Eram questões de dias. A médica me encaminhou com urgência para um serviço de atendimento de alto risco, de gestação de alto risco, para que eu fizesse um procedimento e assim conseguisse sustentar a minha gestação, né, a minha gravidez. E assim eu fiz, não foi fácil, foi um susto muito grande, mas permanecemos confiando na promessa do Senhor, porque assim ele tinha me prometido, né, que eu geraria. E mesmo em meio àquela dificuldade tão grande, aquela luta, aquele susto, mas nós nos apegamos àquela promessa que o Senhor tinha feito. E fiz o procedimento deu certo, para a honra e glória do Senhor. E ali eu continuei, né, levando a minha gestação adiante, mas ainda, mesmo após o procedimento, ainda existia um risco da minha bebê nascer prematura. Então eu fiquei sendo acompanhada em um serviço de alto risco, eu fiquei, durante a minha gestação quase toda, em repouso, assim, não podia sair de casa, não podia fazer meus afazeres, né, nem trabalhar. Fiquei a maior parte do tempo em repouso e com esse risco da prematuridade. Mas, para a honra e glória do Senhor, a minha bebê nasceu no tempo certo, nasceu com 38 semanas e 6 dias, nasceu bem grande, né, uma bebê forte, saudável, não nasceu prematura, né, como era o prognóstico. Nós vencemos, né, esse risco da prematuridade e tudo isso eu atribuo, né, ao Senhor. Foi Ele que nos deu essa vitória, que fez esse milagre em nossas vidas, né, que usou a medicina para nos ajudar, mas tudo vem do Senhor, foi Ele quem fez, né? A minha filha se chama Lídia, ela é um milagre, né? Um milagre, um cumprimento de uma promessa, resposta de oração e um grande milagre que o Senhor fez na minha vida. Quero agradecer, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, que testemunho impactante. Queridos irmãos, como é bom poder ouvir aquilo que Deus faz. Deus é o Deus que faz maravilhas. Ele disse isso, não é? Quando Manoá pergunta o nome dele. Qual é o teu nome? E a resposta foi, senão aquele que faz maravilha. Maravilhoso. Jesus é chamado também como aquele que faz maravilhas. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Que Deus te abençoe e que Ele faça milagres também na sua vida. Não importa qual a dificuldade que você esteja enfrentando, o desejo do seu coração se cura, seja qual for o problema, a enfermidade. Nesta noite, nesta madrugada, Ele pode operar maravilhas e você receber milagres da parte de Deus. Amém? Queridos, nós vamos ouvir um louvor, 12 louvores, na verdade, 2 hinos pela nossa irmã Alícia. E enquanto ela louva a Deus, daqui a pouquinho nós queremos ouvir o seu áudio. Você pode participar conosco deste programa, enviando o seu áudio, fazendo o seu pedido de oração, enviando saudações. Daqui a pouquinho nós estaremos ouvindo o seu áudio logo após o louvor. Glória a Deus.
Senhor, Ele cuida de nós. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Ei, quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, mas depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Sente aí o cuidado de Deus. Eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do teu amanhã. Então recebe aí agora um abraço meu, pois da tua vida e da tua casa quem cuida sou eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Oh, como o Senhor prova o seu amor e o seu cuidado para conosco todos os dias. Ele nunca te deixa só. Ele nunca te desampara, porque Ele é o teu amigo fiel e a presença dEle te acompanha. A presença dEle nos basta. A presença dEle refrigera a nossa alma.
Então nessa madrugada recebe aí um abraço do teu amigo Espírito Santo. Eu não almejo nada que o mundo dá, pois o meu coração deseja sem parar só a tua presença. Oh, aleluia. Só a tua presença. Prata e ouro, prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. Declara isso aí no teu lar. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Oh, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Você está sentindo uma brisa? Essa brisa é a brisa do teu amigo Espírito Santo. Quando sinto uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença. Oh, que essa presença possa te alcançar. É a tua presença. Você diga que nem Moisés: eu não saio, eu nem me mexo do lugar, se tu não fores comigo a me acompanhar, porque é só com tua presença, é só com tua presença, é a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Recebe aí a presença de Deus, recebe. É a tua presença. A presença de Deus está aqui, está aí. Ela nos faz descansar, ela nos faz esperar, ela nos faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença.
Glória a Deus, é a presença de Deus que nos mantém firmes. Sem a presença dele, queridos irmãos, nós não podemos nada. Moisés disse certo dia para o Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. A tua presença. Queridos irmãos, chegamos ao momento onde teremos a participação dos ouvintes, dos telespectadores. Você pode enviar o seu áudio, dizendo de onde é, se identificando, dizendo o seu nome, fazendo o seu pedido de oração, porque logo mais teremos aquele momento de oração. Estaremos orando, pedindo a Deus por todos os pedidos de oração, somando a sua fé, a nossa fé, crendo no milagre, como já ouvimos aqui o que Deus fez. Então vamos ouvir o primeiro áudio. A nossa querida irmã Ana Clécia, da linha do Tiro. Quero oração para meu filho Gedeão, certo. Meu esposo Danilo, para minha mãe Sema. Pois não. Para minha família e para mim, meu nome é Ana Clécia. E para mim também, para minha casa, Para minha casa, para minha família. Sim, senhora. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos orar pela serva de Deus, a nossa irmã Ana Clécia, e aproveitamos para enviar, saudação a todos os irmãos ali da linha do Tiro e também a nossa querida irmã Ana Clécia. Também conosco está a nossa irmã Daiane, da cidade em Glória do Goitá. Paz do Senhor. A paz, meu nome é Daiane, eu sou da cidade de Glória do Goitá. Muito bem, irmã Daiane. E eu peço oração por mim e por toda a minha família. Amém. Desejo uma palavra da parte de Deus. Amém, querida irmã. Muito bem, a nossa querida irmã Daiane, da cidade em Glória do Goitá, queremos saudá-la, E também todo o povo de Deus que está nos acompanhando da cidade em Glória do Goitá. Querida irmã Daiane, quero deixar para a sua meditação, conforme a irmã solicitou, o que está na Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre Deus a sua ansiedade, descanse no Senhor e receba o milagre da parte de Deus. Que Deus abençoe, agradecemos a sua audiência e a sua participação e vamos ouvir mais um áudio, mais uma participação. A nossa querida irmã Edileuza, da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Paz do Senhor, irmã Edileuza. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. Fique à vontade. Oração, em nome do Senhor Jesus, pela minha netinha que mora em Garaçu. Certo. Lavínia é o nome dela, e eu me chamo Edileuza. Sim, moro senhor. aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E eu peço oração pela minha família, toda a minha família, para que o Senhor Jesus venha salvá-la, venha livrar de todo mal, que eu estou também necessitado, eu vivo enfermo. Glória a Deus. E uma minha saudação para todos, para o meu pastor da igreja Nova Jerusalém, meu pastor Ronaldo, minha pastora Neide, e todas as componentes da igreja e todas as igrejas do Brasil. Vamos orar. Amém. Por esta bênção. Amém. Que Deus venha abençoar todos nós. Glória a Deus e aleluia. Paz do Senhor. Amém. Também as minhas filhas, Luísa, Érica, Raíssa, que é da nova convertida. Pois não, minha irmã. Giovana, a mãe de Lavínia, e por todos. Amém. Nós vamos orar por nossa querida irmã Edileuza, de Santa Cruz do Capibaribe. Aproveitamos para saudar todos os ouvintes, todos os internautas, você que nos acompanha aí desta cidade maravilhosa, Santa Cruz do Capibaribe. E, irmã Edileuza, nós estaremos orando, apresentando todos esses pedidos de oração. Estamos caminhando para um momento de oração
e creia que Deus é poderoso para lhe dar vitória. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos com mais participação. Os nossos queridos irmãos estão participando conosco, enviando o seu áudio. Lembrando os irmãos de se identificar, não é? Dizer o local de onde está falando. Temos agora a participação da nossa querida irmã Fabrícia. Ela participa conosco. Paz do Senhor, irmã Fabrícia. A paz do Senhor Jesus. Desde já quero agradecer pela oportunidade. Quero pedir também, meu nome é Fabrícia, me chamo Fabrícia. Pois não. Meu esposo Danilo, quero pedir desde já oração por nossa saúde, por nossa família, para que Deus venha dar graça, saúde. Amém. Né? E peço que deixe uma meditação para mim, né? Que eu estou precisando muito. Em meu termo de dias, eu tenho enfrentado uma grande batalha, mas não há vitória sem batalha. É verdade. E orar por minha família, para que meu irmão, meu pai venha se voltar para os caminhos do Senhor também. Em nome de Jesus, desde já agradeço a compreensão dos irmãos que estão sempre orando por nós. Essa rádio é uma bênção de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Ô, querida irmã Fabrícia, nós que agradecemos a sua participação conosco no programa Deus Fala ao Coração. Enviamos saudação para a senhora, toda a família, não é? O esposo, como a senhora fez menção. E vai para a sua meditação, minha irmã, que está em Isaías, capítulo 45, versículo 2, que diz: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. A irmã crê, receba esta palavra, seja fortalecida por Deus e creia no agir de Deus. Certamente Deus lhe dará vitória e a irmã entrará em contato conosco, agradecendo o milagre no nome de Jesus. Amém? Queridos, temos mais participação aqui no Deus Fala ao Coração e diretamente de Passira, a nossa querida irmã Maria do Carmo. Paz do Senhor. A paz do Senhor, eu me chamo Maria do Carmo, sou da cidade de Passira e peço oração por mim e toda a minha família, que Deus sabe de todas as coisas. Amém, agradeço desde já e também peço um versículo da parte do Senhor. Amém, glória a Deus. Queridos, queremos agradecer, não é, a audiência e participação da nossa querida irmã Maria do Carmo, enviar uma saudação a todo o povo de Deus, a você que ainda não é evangélico, mas está aí na cidade de Passira, que a bênção de Deus esteja sobre a vossa vida, no nome de Jesus. Eu quero deixar para a nossa querida irmã o que está no livro do profeta Isaías, um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus diz no capítulo 43, versículo 13: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém, minha irmã? Operando Deus, ninguém pode impedir. Queridos, temos mais participação. Temos aqui a participação de vários irmãos. A nossa querida irmã Jacinete de Apipucos, aqui no Grande Recife. A paz do Senhor, minha irmã. Pai Senhor, irmão. Aqui quem fala é a irmã Jacinete. Pois não. Frequenta a igreja Cerâmica Pipucos. Certo. Venho pedir oração pelos meus 4 netos, principalmente pelo Juan, que ele fez a cirurgia no quadril. Ele tem microcefalia. Então peço oração e Deus possa fazer sua obra completa na vida dele e dos meus outros netos. Fique na paz. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar, não é, querida irmã Jacinete, pedindo oração. E nós cremos que Deus é o Deus que dá vitórias, que cura, que faz milagres, como ouvimos, como já disse aqui, como já ouvimos hoje aqui. Amém? Deus abençoe. Nós estamos caminhando para o final do programa, para aquele momento esperado, momento onde estaremos orando, falando com Deus
apresentando todos os pedidos de oração. Temos mais uma participação, queridos, agora o R4 Alto, a nossa querida irmã Maria do Carmo. Paz do Senhor, minha irmã. Senhor, meu pastor, peço que apresente a saúde da minha vice-dirigente, irmã Josi, certo, que é do ciclo de oração, meu irmão Roberto, Severino Roberto dos Santos, e por irmã Joselma, pela minha família. Sim, senhora. É que Deus entre com libertação, salvação, pela minha sogra, Dona Albertina. Amém. 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 Para que agradeça as orações. Amém. Nós que agradecemos, querida irmã Maria do Carmo, por sua participação aqui conosco no programa Deus Fala ao Coração. É sempre um prazer receber os nossos queridos irmãos participando do programa Deus Fala ao Coração. Daqui a pouquinho nós vamos orar pela serva de Deus e todos os pedidos que ela fez aqui. Temos mais ouvinte de Nova Descoberta, nossa querida irmã Josefa. Paz do Senhor, irmã Josefa. A paz do Senhor. Meu nome é Josefa, sou aqui de Nova Descoberta. Peço oração, que as amadas irmãs me ajudem em oração. Estou fazendo um curso de Química, preciso muito bom de oração, irmã. Certo. Oração, porque na sala de aula eu compreendo tudo. O professor passa, quando eu saio, que chego em casa, que vou pegar meus cadernos, esqueço de tudo, irmã. Oh, Jesus. Parece que não aprendi nada. Estou na semana de prova, precisando muito de oração. Vamos das orar. Amadas irmãs. Me ajude em oração para que Deus venha me trazer à memória tudo que eu aprendi em sala de aula. Desde já agradeço a todos, que Deus abençoe vocês ricamente. Amém. E eu venho agradecer, viu? Amém. Vou agradecer, porque é bom agradecer, receber de Deus também agradecer. Amém. Pelas orações. Obrigada, irmã. Em nome de Jesus, agradeço. Amém, irmã Josefa. Deus abençoe a senhora. Certamente Ele vai fazer, vai tocar na sua mente, não é? E certamente Deus vai agir, ajudando, fazendo com que a senhora consiga compreender, entender e que isso seja para a glória de Deus. Amém? Queridos, temos mais uma participação agora do Córrego do Abacaxi, a nossa querida irmã Adriana. Paz do Senhor, serva de Deus. Paz do Senhor, me chamo Adriana, sou da área 69, Córrego do Abacaxi, Olinda. E venho pedir oração pelo meu filho, Gabriel, de 6 anos. Certo. Está tendo uma complicaçãozinha na escola com ele. Peço aos irmãos que me ajudem. Vamos orar sim, minha irmã. Queria pedir aos irmãos um salmo, um versículo para mim. Muito bem, irmã Josefa, nós vamos orar. Eu sei que tem coisas que saem do nosso controle, não é? Mas Deus é poderoso para dar vitória. Amém? Eu quero deixar para sua meditação um salmo bastante conhecido, Salmo 46, verso 10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquiete seu coração, descanse no Senhor, irmã Adriana, e veja o milagre de Deus. Amém? Deus abençoe. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Também conosco, queridos, participando do programa Deus Fala o Coração, da área 8, não é? Areias, a nossa querida irmã Gorete. A paz do Senhor, irmã Gorete. Meu nome é Gorete, sou aqui da área 8. Pois não, Eu quero agradecer a Jesus, verdadeiro Deus, por tudo que Ele tem feito sobre a minha vida. Amém. Se eu estiver passando por bons momentos, eu o louvarei. E se eu estiver passando pela escuridão, aí é que eu louvarei mesmo. Aleluia. Louvarei até o último dia de minha vida, pois o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Não há tempo ruim. Se estiver passando na bonança, eu louvarei.
Se estiver passando pelo deserto, eu passarei louvando a Jesus, verdadeiro Deus. Boa noite a todos que estão participando deste programa. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor para todos. Amém. Queridos irmãos, que bênção, né? Nossa querida irmã Gorete, ali de Areias, participando conosco e manifestando, né, o seu sentimento de gratidão a Deus e o glorificando em qualquer situação. Como é bom servir a Jesus, sentir alegria na alma e mesmo nos momentos de adversidades poder glorificar o nome do Senhor. Quando temos um coração grato, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E quando assim fazemos, o Senhor derrama bênçãos sobre as nossas vidas e o nome dele é glorificado. Queridos irmãos, mais participação conosco aqui, agora de Olinda, a nossa querida irmã Jacicleide. A paz do Senhor Jesus, querida irmã. Boa noite, meu nome é Jacicleide, sou daqui de Olinda. Peço oração para que Deus venha entrar com libertação na vida do meu esposo. Muito bem, queridos, nós recebemos aqui áudios, né, dos irmãos pedindo oração para Jesus curar, para Jesus salvar parentes, para Jesus libertar, e nós cremos que Jesus faz tudo isso e muito mais. A Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós vamos orar e cremos na vitória, que Deus entrará com salvação, irmã Jacicleide, e a irmã irá agradecer no nome de Jesus. Amém? Agradecemos a audiência e também a sua participação aqui no programa Deus Fala ao Coração. Temos mais participação ainda de Olinda. Bom sucesso a nossa querida irmã Jacira. A paz do Senhor, minha irmã. Saúde, boa paz do Senhor. Amém. Meu nome é Jacira, sou da Congregação Bom Sucesso, de Olinda. Certo. Área 20. Eu peço oração para uma criança que ela está com a boca cheia de carocinho, cheia de carocinho. Para que Deus faça um milagre nessa criança, viu? Pois não, minha irmã. Que só Jesus, que a mãe está muito aperreada, não sabe o que é que faz. Para que Deus faça um milagre nessa criança, viu? Amém. Vamos orar para Jesus fazer um grande milagre, né, na vida dessa criança e a nossa irmã Jacira agradecer. Amém? Meus irmãos, vamos de mais participação aqui de Igaraçu, a nossa querida irmã Jaqueline. A paz do Senhor. Povo de Deus, eu estou afastada da igreja. Estou passando por uma fase com meu filho, que ele está nas drogas. Sai de manhã, só chega no outro dia. Ele estava só na maconha, agora está nas duas, na pedra e na maconha. Meu Deus. Eu não estou aguentando mais, povo de Deus. Me ajuda em nome do Senhor Jesus com meu filho. Eu peço oração, o nome dele é Pedro Henrique da Silva. Pelo amor de Deus, me ajudem com a oração, por favor. Amém. Nós vamos orar, minha irmã. Eu sei que não é uma situação fácil, não é? Ter alguém da família que está envolvido, não é, irmãos, no mundo das drogas, mas o Senhor, Ele é poderoso para mudar o quadro. Se a nossa irmã Jaqueline, ela entrou em contato conosco, através do áudio, pedindo oração, é porque ela crê no que o Senhor pode fazer. Eu creio que Deus liberta, porque a palavra de Deus diz que Ele faz. Então nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Chegamos num momento muito especial deste programa, o momento de orarmos, de intercedermos a Deus, o momento de intercessão, o momento onde estaremos falando com o Senhor, apresentando todas essas causas. Os irmãos que entraram em contato conosco, entraram porque creem que Deus pode fazer. E nós vamos orar neste momento, vamos falar com Deus. Se você puder dobrar os seus joelhos, você pode fazer isso, faça. Vamos orar. Se você não pode dobrar os joelhos, não tem problema. O importante é falarmos com Deus agora. Ore comigo neste momento.
Pai, no nome de Jesus, eu glorifico o Teu nome, Senhor, porque reconheço a Tua soberania, a Tua grandeza, que o Senhor está no alto e sublime trono, como na visão que Isaías teve, Senhor. Ah, Pai, os anjos, os serafins cantam, reconhecendo a Tua grandeza e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. A Tua glória, Senhor, invade os céus e a terra. E nós sentimos a Tua presença, Senhor. Como é bom se dirigir a Ti, Senhor. Como é bom falar contigo, na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza de que o Senhor pode fazer milagres. Ouvimos aqui, Senhor, vários servos Teus que externaram seus sentimentos, angústia, sim, Senhor, tristeza, a esperança de dias melhores. Os Teus servos creem que o Senhor pode operar maravilhas, salvando seus parentes, Deus, curando aqueles que estão enfermos. Quero Te apresentar essa criança, Senhor, que a sua mãe pediu, que está com um problema em sua boca. Repreende esse mal. Eu quero Te apresentar, Deus, aqueles que pediram para que o Senhor intervenha na família, filhos que estão nas drogas, Senhor. A Tua serva que tem passado por momento difícil, mas Tu és poderoso. Não há nada que o Senhor não possa fazer. A Tua palavra diz: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? A Tua palavra também diz: porque para Deus nada é impossível. Nós oramos crendo na resposta. Nós oramos crendo na vitória. Nós intercedemos, Senhor, neste momento pelos Teus filhos que estão hospitalizados, aqueles que estão neste momento precisando tomar uma decisão. Intervenha na história, na mente, no corpo, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Recebe esta oração, responde-nos, 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 Senhor. É o que nós Te pedimos, crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, que bom, não é? Chegamos a mais um final de um programa e nós queremos agradecer a sua audiência, queremos agradecer a sua participação aqui no programa através de áudio. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e não esqueça, todas as noites, às 23 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Deus Fala ao Coração. Porque aqui Deus fala ao meu, Deus fala ao seu, Deus fala ao nosso coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém e amém.